Bom dia, pessoal. Meu nome é Sheila e eu vou apresentar para vocês aquilo que eu faço dentro do processo de desenvolvimento de jogos, que é a localização. Eu sou parte do comitê organizador da EGDA Mundial, do grupo de localização, e esse é um trabalho que a gente faz para tentar fazer uma ponte entre esses extremos do processo de desenvolver um jogo, que é juntar as ideias dos desenvolvedores com a experiência dos localizadores e tentar tornar esse processo mais fluido e que a gente consiga atingir os objetivos de ambas as partes. Eu queria agradecer, antes que eu esqueça, ao Bruno pela oportunidade de estar aqui hoje, ao Tiago, meu colega que está lá no fundo da plateia, que me ajudou fazendo a revisão técnica. Eu não sou desenvolvedora, mas eu tenho experiência em programação, fiz cursos e tal, mas sou mais autodidata com outra coisa. Então, se eu cometer algum pecado aqui em termos de alguma coisa para falar, já peço desculpas antecipadas e fiquem bem à vontade para chamar a minha atenção, por favor. E também está aberto para perguntas, qualquer dúvida, podem só me avisar e a gente tenta resolver. Bom, na verdade essa apresentação ela foi feita em cima de um infográfico que a gente criou, voltado para os desenvolvedores para tentar resolver coisas pequenas, que às vezes, aliás, não exatamente pequenas, mas coisas que têm que ser incluídas na programação já, para poder facilitar e às vezes até possibilitar uma localização minimamente decente, mas preferivelmente a melhor possível. Coisas como você pensar desde o início como, por exemplo, você faz o processo de importação e exportação das variáveis do jogo. Porque isso pode ser uma coisa complicada, que pode deixar coisas para trás, que tem que facilitar, o processo tem que ser fácil para ambos os lados, para vocês que vão exportar e importar de volta depois, e para nós que vamos receber os arquivos, poder trabalhar de forma a não... primeiro, não ter problemas em relação à escrita, ao que vai ser traduzido, esse tipo de coisa. E depois, quando voltar para o jogo, não ter problemas, porque a gente fez coisas que não sabia que não podia fazer. Lembrando que são duas... Além da gente trabalhar com línguas diferentes, nós como tradutores, né, eu sou tradutora e localizadora de jogos, vocês falam uma terceira língua que a gente também tem que interpretar. E a gente também fala uma outra língua que vocês também têm que interpretar. Então, essa comunicação tem que ser a mais clara possível, os processos têm que ser os mais tranquilos possível. Se a gente pudesse comunicar desde o início e fazer uma ponte, facilita para todo mundo. Porque o maior problema que a gente tem na localização é a comunicação com o desenvolvedor, com o gerente de projeto. Muitas vezes a gente nem fala com o desenvolvedor. Eu não traduzo AAA, mas eu tenho uma colega que traduz, eu traduzo mais jogos casuais, né, com Clash of Clans, que eu vim ilustrando a camiseta hoje. Mas mesmo assim, a comunicação com pessoas que estão lá no meio com a gente já é complicada. Né? Imagina o desenvolvedor que às vezes não entende o processo todo que a gente faz. Ou seja, coisas como um básico de programação que vocês com certeza já sabem, mas não custa dar uma reforçada. Nunca colocar string de texto no meio da programação. Sempre ter arquivos separados, sempre ter coisas que sejam facilmente exportadas, localizáveis. Inclusive eu vou mostrar mais para frente aqui o que acontece com coisas assim. Vocês já devem saber, mas não custa dar uma repisada, né? O que acontece quando coisas não são fáceis de achar no meio do código. E básico, sem hardcode, por favor. Uma coisa que acontece bastante em relação a questões diretamente ligadas à programação e idiomas, eu trabalho entre inglês e português, mas tem gente fazendo jogos no mundo inteiro. Um jogo que vem originalmente em japonês, em francês, espanhol, irlandês, como é o caso aqui, e que tem sistemas diferentes na língua, gramática, ortografia, ordem de palavras, e o que acontece é que às vezes as coisas não são diretamente relacionadas. Então o cara coloca lá variáveis separadas, por exemplo, faz o começo da frase, coloca uma variável separada para adjetivos. Aí ferrou, se a ordem da frase vai mudar em outro idioma.
Pega japonês, que é tudo de trás para frente. Aí, né, tem que pensar na possibilidade de colocar um sistema de tokens. A gente tem, inclusive, a EGDA criou um manual de práticas recomendadas para os desenvolvedores trabalharem isso com dicas bem específicas, inclusive, de como lidar com essa questão de ordem de adjetivos, substantivos, verbos. Pensem nisso quando vocês fizerem os jogos de vocês, porque daí vocês realmente vão poder alcançar o mundo inteiro, poder ser traduzido para todas as línguas. Outra coisa importante, strings individuais, personalizadas, únicas, por favor. Porque mesmo em português, a gente tem coisas que são iguais, mas não são. Imagina outros idiomas, que a gente ainda tem que fazer um transporte, né? Então, cada termo, mesmo que seja o mesmo termo, vai ter que ter uma string individual para ele. Para não virar uma vela no lugar errado, para não virar um miss, que era para ser uma senhorita, mas na verdade ele apareceu como perder, ou como saudade, ou seja lá o que for. Então, pensar nisso quando estiver trabalhando as suas strings. Esse aqui é exemplo de um jogo que eu fiz a revisão de uma parte dele, mas essa parte não passou na minha mão, porque senão eu teria dado muita canetada. É o Cooking Dash, que é um jogo, eu jogo em tablet, e jogo casual, partidas de 3 minutos, ganha uma grana, né, blue, e aparece coisas assim. Não é uma tradução, primeiro, a tradução não está legal. Vocês veem que tem invasão de linhas onde não devia ter. Metade está traduzido, metade não está. Eu tirei esse print essa semana. Então, quer dizer, a coisa realmente deixaram passar. Alguma coisa não teve controle de qualidade, ou talvez na hora de exportar alguma coisa ficou para trás. Colocaram talvez quebra de linha onde não devia, ou não avisaram o tradutor devia ter limitação de caracteres para respeitar o que o inglês usou, e daí não teria ultrapassado as coisas que não aconteceu aqui. Então, N problemas que poderiam ter sido evitados se lá no início o desenvolvedor colocasse comentários dizendo que tal linha tem que ter no máximo tantos caracteres, por exemplo. Para vocês saberem, eu vou dando essas informações no meio mesmo, mas podem perguntar a respeito. Os tradutores hoje, eles trabalham com ferramentas também. Então, a gente usa o que a gente chama de CAT Tools, que são Computer Assisted Translation Tools, ferramentas próprias para fazer tradução, para aproveitar os recursos do modo mais eficiente possível. Então, a gente consegue aceitar arquivos desde PO, desde XML, desde HTML, a lista é bem grande. Então, a gente pode trabalhar diretamente com os arquivos de programação e facilita, porque daí a gente também consegue ver certos comandos e isso ajuda a gente a escolher a tradução por conta daquilo que a gente espera que vai acontecer. Então, fiquem tranquilos em relação ao tipo de arquivo que vocês podem mandar, porque a gente pode trabalhar com praticamente tudo. E daí, quem sabe, evitar problemas desse tipo. Outra coisa importante é quando você tem, por exemplo, linha de texto que do inglês ocupa um determinado espaço, mas no português pode aumentar de 20% a 30%, o que dirá outras línguas, né? Ou ao contrário, traduz o japonês que pega um ideograma lá que vai virar 15 palavras. Pensa em usar kern, que é uma convenção tipográfica para poder aproximar as letras, os caracteres que formam as palavras. E, por exemplo, o I vai ocupar um espaço bem menor do que o N. Isso é o kern. E ele deve ser usado sem parcimônia, coloquem mesmo, porque pode aparecer situações, inclusive, que a gente precise de mais espaço, porque a gente quer explicar um pouco melhor, ou quer usar uma palavra que seja mais clara. Tudo facilita para a gente poder trabalhar e todo mundo sair ganhando no final. Para isso, o ideal é que localizador e desenvolvedor estejam em contato. Que a gente converse sobre o tipo de fonte que vai ser usada, sobre coisas como essa que eu já passei até agora, que com certeza o desenvolvedor até sabe, mas está com tanta coisa na cabeça, tem tanta coisa para resolver, e é uma equipe, né? E a gente trabalha sozinho, normalmente bem lá na pontinha, assim, depois que o jogo já está pronto, vai entrar no mercado daqui a 2 dias, traduz aí, muitas vezes é assim mesmo, sem brincadeira, que se a gente tem essa oportunidade e se puder realmente
poder arredondar o jogo e ele atingir mercados de um modo melhor do que tem acontecido hoje, porque vocês podem achar que não, mas o pessoal repara na escrita. Coisas que quebrem, né? Nem preciso dizer isso para vocês com certeza, mas assim, que quebre a imersão do jogador, tudo que a gente puder fazer para evitar isso e tiver no nosso alcance, eu acho que vale a pena dar um pouco de atenção. Coisa importante também, por exemplo, ao pensar em traduzir línguas orientais, onde você vai ter que ter o uso de caracteres monoespaçados e não proporcionais. Né? O de cima é um exemplo de caracteres, fontes monoespaçadas, onde cada caractere ocupa o mesmo espaço, e o de baixo proporcional, que é o que a gente usa para as línguas latinas, no nosso caso o português, por exemplo. É uma coisa que tem que pensar se pensa em trabalhar no mercado oriental também. Eu acho que não tem ninguém que não queira pensar nisso hoje. Daí a China, né? Isso é pra caramba. Esse é um exemplo para mostrar uma coisa clássica que acontece com tanta frequência, que isso aqui é de um jogo que foi lançado quinta-feira agora. Acabou de ser traduzido e essa é a primeira tela. Aí o cara chega, precisa apontar onde é que está o erro? Para mim, assim, pula na cara. Eu acho filha picada não terem pensado em colocar uma fonte que aceita caracteres especiais. Isso é uma coisa que tem que ter em qualquer tipo de jogo, não tem como não pensar em escolhe uma fonte que aceite caracteres especiais. Gente. E é bizarro, porque ele tem acento em uma palavra, mas no outro ele não consegue pegar o tio e daí sumiu. Daí ficam umas coisas estranhas, às vezes até complica porque a pessoa não entende o que alguém está querendo dizer, lê meio rápido. Não custa pensar numa coisa, em escolher algo que seja adequado ao uso. Aliás, esse jogo foi traduzido pelo Thiago, meu colega lá que fez a revisão aqui da apresentação. Uma coisa que eu aprendi quando eu entrei na localização é que até os sistemas numéricos são diferentes entre os países. Tá? Eu achava, por exemplo, que teria uma diferença só de pontuação, mas não. Pontuação tem, por exemplo, entre inglês e português, aquela coisa de 1000, ao invés de ponto, eles usam vírgula, em fração, ao contrário. Mas tem outras coisas em outros idiomas também, tanto europeus quanto orientais, que questão de posição, moeda, por exemplo, às vezes o cifrão ou o símbolo que seja referente à moeda do país vai na frente ou vai atrás, às vezes tem espaço, às vezes não tem. Tem que lembrar que horas também pode ser AM e PM, e isso pode fazer uma baita diferença, principalmente considerando que a maior parte dos jogos hoje eles têm algum tipo de comunicação online, e às vezes vão depender de ter horário para fazer as coisas. Então, várias coisas que tem que levar em conta. Números ordinais também, que, por exemplo, em português, o número ordinal abreviado tem gênero, então tem que ter os dois, né? Tem que pensar que a primeira é o primeiro. Pode parecer um detalhe, mas pode fazer diferença, né? Dependendo do tipo de jogo que a gente está falando. E é legal pensar, às vezes não é uma coisa assim tão complicada. O transporte dos arquivos. Também pensar que se você vai transportar arquivos para os tradutores, para os localizadores, pensar na codificação, uma codificação que consiga levar os caracteres e a gente não perca todo o trabalho que fez antes por conta de simplesmente fazer o transporte do arquivo de uma codificação que não seja adequada. O TF8 é uma boa ideia. Em relação... Em relação também aos códigos de idiomas, tá, gente? Quando vai ser traduzido para vários idiomas, o ideal é que seja usado códigos que diferenciem esses idiomas e sejam reconhecidos por qualquer pessoa em qualquer lugar. O padrão que a gente usa na tradução é o ISO 6391 e 31661, que são aqueles códigos de 2 ou 4 letras, por exemplo, PTBR ou só PT, quando não vai usar o... Mas o ideal é que use até o mais extenso para explicar melhor. E usar essa classificação em todos os arquivos que vão ser direcionados aos respectivos idiomas. Facilita muito para a gente e para vocês. Questão da arte também. Se vocês têm arte no jogo com texto e esse texto faz parte, tem interferência na jogabilidade, pensar em ter algum sistema de
fácil para trocar essa arte. Porque também não é legal ter o jogo todo traduzido bonitinho num tradutor profissional, aí chega tem uma placa que diz para onde o cara tem que ir, que está em alemão. Não, aí... Então tem que levar isso em conta também para a nossa questão da localização. Legendas. Legenda é outra coisa complicada, porque às vezes não tem um sistema pronto para isso. E legendagem é uma área específica da localização, inclusive, que acaba interferindo na localização de jogos, mas que ela tem regras próprias. Né? Coisas como usar fontes claras, com contorno escuro, para poder aparecer em qualquer tipo de fundo, ter no máximo 2 linhas em cada tela, ocupar o terceiro terço da tela, a parte de baixo da tela, ficar alguns segundos, e não só 1 segundo, preferencialmente, não só aparecer e sumir. E quando tiver personagens diferentes falando, separar por hífen, começar a linha por um hífen para indicar que é outro personagem. Então são coisas que também o código pode interferir caso não seja previsto que a legenda vai ter que ter essas regras para poder funcionar melhor. Essa imagem ela foi criada pela Isadora Madilha, da revista Capitolina, num texto muito bom para quem quiser conhecer um pouco mais de legendagem, da Georgia Santana, que é tudo o que você gostaria de saber sobre legendagem, mas sem coragem de perguntar. Posso indicar depois o link para quem quiser. E quem escreve a história do jogo? Quem escreve os textos do jogo? Principalmente quando está começando. Imagino, e assim, sei um pouquinho por experiência, mas imagino que o próprio desenvolvedor, as pessoas que estão junto, nem sempre pessoas acostumadas a escrever. Nem sempre quem escreve código escreve em português. E não estou dizendo isso que todo mundo escreve errado, gente, mas mesmo quando a gente está escrevendo no Facebook, está escrevendo em algum lugar, tradutor que tem que escrever direito, a gente escreve errado. É normal, acontece, está com pressa. E no meio do jogo, às vezes a história pode receber o texto, de modo geral, pode receber uma atenção menor, porque apesar de importante, né, tem que fazer o jogo funcionar. Mas se ela não foi escrito, se o texto não foi escrito por alguém que tenha pelo menos feito uma revisão gramatical, de estilo, de ortografia, e isso chega para o tradutor com erro, e às vezes um erro que pode ser bobo, mas que pode fazer diferença, aí a gente tem que pagar o pato. Aí depois tem retrabalho, aí o cara vai dizer, não, peraí, não era bem isso, era outra coisa. Aí volta para a tradução de novo, aí o QA vai ter mais trabalho. Tem que lembrar que a gente tem, todas as etapas são feitas por pessoas, seres humanos, todo mundo erra. Se acontecer de quem escreveu errado, do tradutor errado, do QA errado, está todo mundo trabalhando, correndo, não tomou café suficiente, e esse erro chega no jogador, chato, né? Tanta gente para trabalhar. Então a gente tenta, isso é um processo que a localização tem também. Cada pessoa se sentir responsável por sua etapa a ponto de diminuir o máximo o número de erros, porque eles acontecem. Podem acontecer e vão acontecer. E como a tradução ideal é que a gente trabalhe junto com o projeto, quando tiver alterações, tenha um sistema de controle de versões, para a gente poder acompanhar isso e não acontecer de pegar uma versão que não era e dar problema no final. Então, aquelas coisas assim meio pisar em cima do, né, chovendo molhado, mas bom lembrar. Aqui era só para levantar de novo aquela história que eu comentei no início, que a gente trabalha com praticamente todos os tipos de arquivo, e eu coloquei o XML como exemplo, porque o XML não é exatamente um arquivo que a gente recebe com muita frequência, mas só para exemplificar que dá para trabalhar com praticamente qualquer tipo de arquivo que vocês enviem. Mas é muito melhor, por exemplo, ter um tipo de extensão que seja mais detalhada, que dê mais informações para a gente, do que um arquivo de texto ou de uma tabela de Excel, que é o que acaba sendo a maioria das coisas que a gente recebe, infelizmente, ainda. E é muito ruim trabalhar assim, primeiro, sem contexto nenhum. Imagina assim, uma lista de palavras só. Aí tá lá vela. Pronto, ferrou. Aí é meio por aí, né? E se a gente tem, de repente, um arquivo que tem informação, que consiga conter informações no meio, que possa até conter comentários, no caso do arquivo de código, maravilha, assim, é o melhor, pelo menos se aproxima mais do melhor dos mundos, que todo mundo sai ganhando, a gente consegue trabalhar com mais facilidade. Aquilo que eu comentava sobre os códigos, né, de
países, de idiomas, dos locais, na verdade, só para reforçar um pouquinho mais que se for enviar a tradução para vários tradutores de idiomas diferentes, separar por pastas, assim, visualmente mesmo, ter um espaço físico diferente, copiar os arquivos originais para cada pasta, não ter um lugar só, porque eu até gosto de aprender coisas novas, vou atrás de entender um pouquinho de como funciona arquivo, programação, Word, que seja, mas tem gente que é muito bom tradutor, mas não necessariamente tecnólogo, assim, sabe? Tem problemas em usar tecnologia básica às vezes. Então, é uma coisa que se pode dá para fazer para não ter enganos no meio do caminho. E se tudo sair assim, né, a ideia é que dê certo, que seja tudo limpo, funcione e o jogador seja mais feliz no final do processo. Para ajudar a chegar lá, uma coisa que a IGDA, o capítulo de localização da IGDA faz é a LocGen. É um concurso de localização para preparar as pessoas que estão interessadas em entrar nesse mercado, tradutores que têm interesse em fazer localização, e ele acontece há 3 anos, né? Eu participo da organização dele também, a gente dá oficinas aqui, inclusive para tradutores. O evento de hoje já integra também essa iniciativa. E está aberto para qualquer pessoa, para quem quiser, por exemplo, se vocês quiserem conhecer como que é um processo de localização e quiserem participar do concurso, é aberto, gratuito e basta participar. Ele vai acontecer esse ano em março, então esse aqui ainda o site ainda está sendo preparado, mas tem já uma série de informações em inglês ainda, mas eu estou à disposição também para esclarecer qualquer dúvida, pergunta que vocês têm. E, como eu disse, essa apresentação é o nosso infográfico, ele está à disposição no site da IGDA, igda.org/logsig, e tem a versão em inglês e português, tanto do infográfico quanto do documento de práticas recomendadas, que daí tem os detalhes bem explicadinhos sobre questões de código, questão do planejamento mesmo, e está à disposição para quem quiser acessar. Obrigada a vocês, e caso alguém tenha alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Quais são os custos envolvidos na tradução, assim, o que é o parâmetro de cobrança por palavra, por, sei lá, kilobyte, não sei. Boa pergunta. Para quem não ouviu, ele perguntou os custos envolvidos na tradução, como que é cobrado e tal. Isso é bem, varia bastante. Existe uma tabela, nós temos um sindicato de tradutores, que é o Sintra, e eles publicam uma lista de valores de referência. Não pode chamar de tabela porque isso configura a cartela, já receberam um processo por conta disso. Então, nessa lista de valores de referência, você vai ver lá, tradução por palavra de idioma estrangeiro para o português, acabou de ser atualizada, é 38 centavos por palavra. Só que, isso é tradução de qualquer coisa, tá? Porque está lá tradução por palavra só. Pode ser um documento da Petrobras sobre máquina de extração de petróleo, um jogo, ou legendagem de um filme, digamos. Legendagem não, porque legendagem está separada. Mas na localização, pode variar, digamos, de 10 centavos por palavra até 30, 40, dependendo se está lidando com agência brasileira. Só para explicar o processo rapidinho para vocês. Normalmente funciona assim, vem do estúdio de desenvolvimento, se vai ser traduzido para várias línguas, ele envia para uma agência de localização, essa agência normalmente tem contato com tradutores do mundo inteiro. Se a agência não consegue encontrar o tradutor diretamente, eles entram em contato com a agência do país onde eles precisam a localização, então envolve uma agência brasileira, digamos, e daí essa agência vai contratar tradutores freelancer, como eu, como o Thiago, como o Rafael, como o Felipe. E daí a gente vai fazer o nosso trabalho normalmente em casa, tudo pela internet, funciona, e daí manda de volta, vai passar por QA, vai passar por tester, volta para a agência, para outra agência, vai para o estúdio. Então vocês veem que é um processo bem grande, né? E envolve uma responsabilidade muito grande, porque no fim a gente é que faz o trabalho final mesmo de fazer a coisa acontecer, uma tradução decente, legítima, etc. Mas por isso também a diferença de preços. Normalmente se trabalha com agência brasileira, a gente recebe o mínimo possível, porque tem muito intermediário no processo.
E acaba que são pessoas, quem faz esse tipo de trabalho, que recebe menos, é gente que gosta de jogar, mas não necessariamente é tradutor. Sabe falar inglês, sabe falar português, mas não necessariamente sabe escrever em português. E que é o mínimo que a gente tem assim como um parâmetro para ser um bom tradutor é conhecer os idiomas com os quais a gente lida, tanto o idioma de partida quanto o de chegada, principalmente o de chegada, que é o que o público vai ler, né? E é isso que tem gerado, por exemplo, no decorrer dos anos assim, muita escrita truncada, ruim de acompanhar, inglês mal traduzido. Mas eu, por exemplo, trabalho por projeto. Eu cobro por palavra, mas questão de localização ou de coisas que envolvam um volume maior, daí a gente faz uma estimativa por projeto. Respondi? Mais alguma pergunta, gente? Pode ser bem direto, assim, ó, quanto é que tu ganha? Como ele fez, sem problema. Qualquer outra coisa. Então eu vou passar a palavra para o meu colega, o Rafael, que vai falar um pouquinho mais da parte da localização mesmo. E obrigada.